Tudo bem? Tudo ótimo, que prazer estar aqui, que prazer participar, né, conversar com você sobre esse tema. Vou deixar, vi que você estava introduzindo sobre isso, vou deixar você falar para daqui a pouco a gente falar um pouquinho juntas. Sim, eu estava aqui conversando com o pessoal falando sobre os meus aprendizados no Instagram por causa Sim, da pandemia. ai, o meu também, gente, tem sido assim demais, eu tô me superando. Ai, ai. Gente, então olha só, vamos aproveitar a nossa 1 hora que a gente tem aqui, que eu tenho certeza que vai dar pano para manga essa Com live. Vamos certeza. falar bem simples mesmo, bem mineiro. Pessoal, a Júlia, ela é lá do Paraná, pessoa top, né? Eu aqui de Minas, hoje fazendo uma live com uma pessoa lá do Paraná. Sou muito chique. Eu que sou chique, mas eu pra você ver como que a tecnologia está nos ajudando, né? Porque quando que isso seria possível, né? Para tantas pessoas a gente poder expor um tema e tal, isso é muito legal. Muito bom. Mas então, vamos lá. Eu vou contar um pouquinho para vocês como nós nos conhecemos. Nós fomos fazer um treinamento lá em Madrid, né, Júlia, na É Espanha, verdade. no ano de 2017, eu acho. Eu acho que sim. 17. E aí a gente foi estudar, pessoal, olha que interessante. Nós fomos estudar sobre o canto flamenco, né? Que eu não sei se vocês sabem, o canto flamenco é um dos tipos de canto mais agressivos que existem. E nós passamos uma semana numa universidade lá em Madrid, num treinamento muito interessante com uma fonoaudióloga brasileira que trabalha só com os cantores de flamenco, né, Júlia? É verdade. E aí nós ficamos assim, muito amigas lá, fizemos algumas pequenas viagens e foi muito interessante a conexão que nós tivemos, porque ambas temos, vamos fazer 14 anos de formado já, né? Esse Isso, ano. isso. E ambas trabalham e amam trabalhar com treinamento vocal de cantores e profissionais da voz, né? E foi uma E aí identificação muito rápida, né? foi Como se a gente já demais, se conhecesse há muitos anos. foi mesmo. Eu lembro que a gente foi fazer uma viagem, começamos a andar juntas lá, ela, o esposo dela e mais uma turma, mas acabou que o pessoal se dispersou lá em Toledo e a gente começou a andar junto e assim batemos papo e foi uma conexão muito interessante É assim. verdade. E eu creio, assim, no meu jeito, assim, de levar a minha vida, que realmente Deus conecta pessoas com um propósito, né? E esse tema que a gente vai falar hoje é um tema muito propício para o que nós estamos vivendo profissionalmente falando, porque nós vamos até deixar isso mais para o final, mas nós estamos terminando de escrever o nosso livro, que É, é um método, né, Júlia, que é nós verdade. montamos, criamos de treinamento vocal para grupos, né? Então é isso. Então a Júlia também tem um know-how muito grande de trabalho com os cantores do Carnaval na Bahia, lá em Salvador. Então, assim, ela tem muita experiência para passar para a gente aqui essa noite. E aí, agora eu passo a bola para você também se apresentar melhor, falar um pouquinho. É uma honra te ter aqui. A honra é minha. Na verdade, eu estou super feliz por esse momento. E eu acho que realmente é isso que você colocou. As conexões acontecem sempre, né? Eu acho que Deus sabe o que faz, as pessoas que colocam na nossa vida e no nosso caminho. E realmente foi isso que aconteceu. Tô vendo você falar aqui do livro, Renata. Fica aí que no final da live a gente vai mostrar uma surpresa. Então não foge. Né? Só no finalzinho da live a gente vai mostrar. E aí a gente realmente se conectou eu acredito que a gente deve ter se visto pessoalmente umas 3 vezes, né? Sim, foi. Né? Num congresso em São Paulo, num outro congresso, né? De fono, eu Ambas acho que as foi, né? vezes em São Paulo. Então, veja, aí para você escolher, de repente escolher, como eu disse que na vida a gente planta uma árvore, faz um filho e escreve um livro, né? É, Então, das 3 coisas importantes da vida,
escolher uma pessoa para escrever um livro junto com você, realmente tendo visto a pessoa 3 vezes, então realmente tem que haver realmente uma identificação de trabalho, uma identificação pessoal, né? Em muitas Sim. coisas. E eu acho que uma das coisas que liga realmente a gente é essa questão dos grupos também, que é a proposta de falar hoje, por conta tanto do trabalho que a Pri desenvolve com os grupos e tanto com o trabalho que eu desenvolvo aqui no Paraná, que são trabalhos diferentes, mas que ao mesmo tempo se complementam e se assemelham em muitas coisas, né? Eu moro em Umuarama, numa cidade do interior do Paraná, então bastante distante, tem esse R puxado, diferente do de vocês aí, que também é um Que eu puxado amo. diferente. Então aqui é carne, porta. E, na verdade, trabalho com voz, como a Pri, com voz profissional. Gosto muito das duas áreas, tanto da parte de voz cantada quanto voz falada, nos dois Sim. sentidos de voz profissional mesmo. É a área que eu mais gosto. Então, e na verdade, hoje, falar sobre grupos é uma realidade para mim, tanto agora nesse teleatendimento, a gente voltando, mas quanto a nos presenciais, porque aí eu vou deixar a Pri direcionando melhor, mas assim, eu realizo um projeto aqui na minha cidade há 2 anos e meio, mais ou menos, que se chama Academia da Voz. E esse projeto tem também para Fala, que é a Academia da Fala, que na verdade são treinamentos em grupo. Então, em grupos de 4 a 5 cantores. Então, é bem direcionado para isso. E aí eu sei que o grupo da Pri, ela vai poder falar melhor, são grupos maiores, tem uma diferença de aplicação, mas que não deixam de ser grupos. Então, acho que a gente se assemelha também muito, muito por isso, né? Essa questão, né, só para o pessoal entender essa questão também em relação à nossa metodologia de trabalho, foi muito interessante porque nós fomos compartilhando jeitos de trabalho e uma pensa muito parecido com a outra em relação a algumas coisas, ao funcionamento da voz e à forma de ensinar. Obviamente, né, Júlia, que cada profissional tem a sua digital, né? E eu falo muito isso. Por que que eu, na minha filosofia de vida, eu não tenho medo de ensinar e de dividir aquilo que eu faço? Por quê? Porque eu sei que cada profissional é um, eu tenho a minha forma de trabalhar e você também. Mas foi Sim. muito interessante o como nosso jeito se atrelou e nós conseguimos montar, né, dentro desse material que vai ser lançado esse ano, treinos que nós utilizamos na nossa prática clínica todos os dias, né? Então, isso Sim, também foi muito interessante, né? muito. E foi legal também, né? Porque acaba que a gente vai complementando o trabalho da outra, que eu acho que na profissão, em qualquer que seja a profissão, nós temos que nos ajudar para quê? Para fortalecer a profissão em si, não Sim, é? Então, isso é sim. muito legal. Mas vamos lá, então. A Júlia já falou um pouco do trabalho dela, assim, ela vai explicar mais. Eu vou fazer a seguinte forma: eu vou falar um pouco como surgiu, né, essa questão dos treinos em grupo, e depois você fala também da sua Perfeito. prática, que eu acho muito interessante também, pessoal, a forma que a Júlia tem trabalhado à distância com os grupos, né, Júlia? Também eu quero que você enfatize muito isso, porque a gente também tem tido muito resultado. Eu confesso que nesse aspecto de trabalhar grupos online, eu não tenho experiência, que é uma coisa que eu quero que você também fale sobre isso. Sim, Mas sim. a minha experiência de trabalho com grupo, ela surgiu logo após, né, que eu morei um ano em Dallas, no Texas, estudando mais aprofundado canto, música, muito voltada para a área das igrejas, porque como eu cresci em igreja, acabou que o meu público começou a me procurar muitos cantores gospel, né? E aí, quando eu voltei desse ano fora, que foi um ano sabático mesmo, que eu fiquei 2014 a 2015 fora do Brasil, Deus me levou para trabalhar no CTMDT, que era o Centro de Treinamento Ministerial do Diante do Trono, e lá
eu tive que montar uma grade curricular que era para ensinar a técnica vocal para cantores e cantores muito bons, né? Então eu tive que montar uma ementa. E aí, como eu tinha tido uma experiência grande de um ano estudando metodologias fora, o que que eu peguei? Peguei um material que eu vinha estudando durante um ano e falei, juntei aquilo junto com a minha prática já de 2014, eu tinha 8, 10 anos de. Eu não estou fazendo conta direito, de Sim. formação, mas é porque eu sempre fui muito estudiosa, né, da área de voz também. E aí eu montei esse plano curricular baseado na fisiologia, na saúde vocal, né? É baseado mesmo naquilo que a gente estava lidando já há muitos anos e atrelei a esse conhecimento de fora e comecei a aplicar. E ali no Diante do Trono, né, por 2 anos e meio, me passaram assim cerca de quase 500 alunos, né, gente de todo o Brasil e gente de algumas nações também, né? Tive alunos do Peru, alunos da Argentina, dos Estados Unidos, do Japão, e foi muito legal porque o leque abriu muito e eu comecei a aprender até mesmo sobre a questão dos sotaques em relação ao canto, porque lidando com aluno de todo o Brasil, né? Então, Sim, a gente tem uma diversidade muito grande, né? E sim. aí, é, dessa abordagem, né, nessa escola, que era um internato, os alunos ficavam lá de 2 anos direto estudando, e a última turma que formou ficava um ano. Então, nós fizemos um prático missionário, né? Nós fomos treinar equipes de cantores no Japão e lá nasceu a Escola Móvel de Aperfeiçoamento em Canto. Por quê? Porque eu comecei a pensar, falei, gente, não tem uma pessoa que vá até os locais para treinar as pessoas. E aí, quando eu voltei desse treinamento, foi uma viagem missionária de um mês. Aí Deus abriu portas e as portas começaram a se abrir no Brasil. E eu já rodei com essa escola móvel, que é esse método mesmo de treinamento de cantores, por 7 estados brasileiros e 2 países, Japão e 2 vezes já nos Estados Unidos, com esse formato de escola. E aí, dessa escola, nasceram os treinos, né, que essa escola ela tem hoje, né, no formato de aula intensiva, que são de 3 a 4 dias de imersão em técnica vocal, são 10 horas direto de aprofundamento nessa área, né? É um treinamento presencial, eu vou e encontro a equipe e lá eu faço todo um diagnóstico da voz dos cantores e a gente começa a trabalhar os pontos específicos, né, relacionado à saúde vocal, à fundamentação teórica relacionada à fisiologia da voz. Oi, Thaís, tudo bem? Seja bem-vinda. Thaís Vaiano está aí com a gente, Ju. Que bom, seja bem-vinda, obrigada. A Júnia também está aqui. A Júnia, que estou muito feliz, gente. Obrigada, viu? A Pri está Obrigada. compartilhando um pouquinho a experiência dela com esse treinamento que ela faz em grupos. Sim. Então, pessoal, depois que a gente vai, né, encontrar as equipes, eu trabalho no máximo com 30 alunos, o que eu acredito que seja muito pela minha prática que eu tenho, né? Que já são 27 turmas formadas nessa escola já. Então, assim, quanto menor o grupo, melhor. Eu já tive grupos de 6 alunos, eu já tive grupos de 12 e de no máximo 30. Então, quanto menor, melhor a minha abordagem, né? Então, assim, a minha forma de trabalhar a questão de grupo é o seguinte, é fazer um diagnóstico geral com as equipes, eu faço uma audição rápida desses alunos,
para entender um pouco a voz, entender um pouco os sistemas que eles utilizam. E aí depois eu parto para a parte de fundamentação teórica, que é ensinar como é o funcionamento da voz, ensinar todos os parâmetros que eu acredito que sejam importantes para o canto, e depois a gente parte para a parte última dessa parte mais teórica em si, que é de informar sobre aspectos que fazem mal e que fazem bem para a saúde. Daí a gente fica 8 horas direto treinando. Então, os nossos parâmetros, né? Que são os parâmetros do nosso livro também. A gente trabalha fundamentação de padrão respiratório, condicionamento respiratório, parte de dicção, de articulação, de ressonância, o trabalho das passagens de registro, extensão. Ensinamos a fundo também nessa escola sobre a questão do aquecimento, que eu tenho tentado e lutado nesses anos de trabalho já, de desmistificar essa questão do aquecimento vocal de massa, porque a gente não acredita nisso, né, Ju? Não. Então, a gente encerra a escola com a parte do ensino do mapeamento vocal. O que seria isso? É ensinar o cantor a fazer uma partitura para que ele aprenda a respirar na hora certa, para que ele aprenda a hora que ele tem que jogar mais voz, tirar a voz, que ele possa ter uma dinâmica, uma performance melhor construída. Então, assim, é um trabalho que eu tenho muito orgulho, assim, que tem dado muito certo. Foi modificado algumas vezes. Esse ano a gente já fez 2 versões. A gente já esteve esse ano em Vitória, no Espírito Santo, e já estivemos também em Pompéu. E assim, agora com a pandemia eu não estou trabalhando nesse formato, porque como o meu formato é presencial, eu não tenho como desenvolver o trabalho online, né? Eu não tenho essa experiência. Então é isso. Se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aí pra gente. E agora eu queria que a Júlia falasse um pouco de como que ela aborda, né, essa questão aí dos grupos. Ai, ótimo. Que bom ouvir a Pri. E como ela bem já colocou, né? Nosso trabalho tem várias diferenças, mas ao mesmo tempo ele tem focos extremamente parecidos. E isso é Sim. muito legal, porque eu ouvi ela falar de um treinamento que intensivamente acontece em 3 dias ali, e eu pensar num treinamento que não é em 3 dias, o meu são treinamentos de anos e a pessoa treina na Academia da Voz enquanto ela quiser, né? Na verdade, só que com objetivos muito semelhantes, é muito legal, porque são formatos diferentes, mas que são trabalhados de forma só complementares, né? Então, Sim. como que surgiu para minha realidade? Na verdade, eu moro numa cidade do interior e eu tenho muitos cantores. Aqui é uma terra que a gente tem tanto cantor, muito cantor gospel, quanto muito cantor sertanejo. Porque moro numa cidade do interior, de limitezinho aqui de Paraná e Argentina, então tem muito cantor. E ao mesmo tempo são cantores iniciantes que, por condições financeiras mesmo, não tinham a possibilidade de ter o atendimento individual sempre com continuidade. E a minha maior dificuldade, o que eu mais sentia era que os cantores começavam e paravam, começavam e paravam. E não tinham uma continuidade, uma sequência no treino. E isso começou a me incomodar e daí que surgiu a Academia da Voz. Então, a Academia da Voz aqui ela é realizada em grupos, com grupos em média de 5 a 6, 7 cantores. Claro que, né, às vezes muda um pouquinho. A primeira turma, para vocês terem uma ideia, tem 2 anos. Então, eu brinco que era para ela acontecer durante 1 ano. E aí, depois, a pessoa ter uma liberação. Aí, eu tive que criar uma Academia da Voz Plus, porque a gente sabe que o cantor é como um atleta e que se ele não continuar treinando, ele acaba perdendo, né, grande parte aí por conta de toda a questão de reversibilidade do treino, daquilo que ele adquiriu. Então, por conta disso, foi um projeto que eu achei que eu consegui com que os cantores tivessem uma continuidade.
Claro que as pessoas às vezes são contrárias ao treinamento do grupo, de sentido assim, ah, mas poxa, esse cantor não tem um acompanhamento individual. Ó, aqui funciona um pouco diferente. Os cantores, para entrar, em sua grande maioria, têm que ter uma avaliação otorrinolaringológica, quase todos, né, eles passam por uma avaliação individual. Se durante o percurso tem algum problema, eles são redirecionados para tratamentos individuais, para encaminhamentos. E claro que, mesmo com habilidades em grupo, muitas vezes a gente, para esse cantor diminui, para esse cantor ajusta, porque a gente está em grupos toda semana juntos, que a gente consegue fazer esses ajustes acontecerem mesmo no grupo. Então, assim, eu achei que viabilizou demais o treino. Os parâmetros que a gente trabalha, nós começamos com respiração, depois nós vamos para o treino de ressonância, depois extensão vocal, e aí entra toda a parte que a gente já bem conhece como fonoaudiólogo, de fortalecimento de CT e TA, toda a questão de passagem de registro, como a Pri também colocou. Depois disso, a gente vai para um treino de articulação e dicção. E aí, no meio de tudo isso, existe, como a Pri também já contou, toda essa questão da dinâmica vocal. Que aí a gente vai trabalhando intensidade, pausas, e aí os próprios cantores, como eu não tenho esse lado tão musicista que a Pri tem, de também ter toda essa questão de divisão de voz, então aqui eu tenho professores de canto na minha equipe, ao total tenho 3, e eu falo que eu tenho mais professor de canto do que fono na equipe, né? Porque fono nós somos 2, professor de canto nós somos 3. Então, que na verdade trabalham com toda essa parte de divisão de vozes, que os cantores gostam muito. E claro que eu deixo, quem divide voz já chega dividindo, né? Então eu deixo também eles tenham a liberdade para quando fazer o exercício. Ah, pode dividir? Pode, faz o que você quiser. Então, às vezes, alguns escrevem para mim, nossa, eu preciso fazer academia da voz porque eu quero dividir as vozes assim. Eu falo, olha, o foco não é dividir voz. Não é... Isso acontece naturalmente porque eles dividem, né? E tudo mais. Mas, claro que a gente vai identificando algumas coisas. Então, cantores que têm problemas de afinação, que entram com outro foco. Então, eu falo, olha, vamos precisar de uma aula de canto para você continuar evoluindo daqui para lá, né? Então, esses ajustes vão acontecendo durante o percurso mesmo. E aí, a ideia, como a Pri já colocou e nós já falamos sobre o livro, era da gente pegar todo esse método de treinamento que eu faço e que a Pri faz, mas que vocês podem observar que tem pilares iguais, né, basicamente, só com a diferença de tempo, de duração, e conseguir compilar isso num livro em que a gente pudesse mostrar para as pessoas quais são os tipos de exercícios e técnicas que a gente gosta, que a gente usa, e qual é a nossa, como a Pri bem colocou, né? Qual é a nossa forma de pensar, a nossa forma de trabalhar, o que a gente acredita que funciona, porque eu acho que isso é extremamente pessoal, isso é extremamente da prática e do público que a pessoa tem. Então, agora o método acaba dando para todo mundo adaptar de acordo com o seu público. Se eu vou fazer isso durar muito tempo, se eu vou fazer isso em menos sessões, isso aí é uma opção. Alguns ainda, só para complementar, me perguntam sempre assim, mas como é que você... Por exemplo, treinos respiratórios... Ju, vai chegar! Vou mandar um para você. Aí vai ser fácil, eu nem vou precisar. A Júnia de BH também, a Pri é de BH, pronto. A Pri já faz esse intercâmbio para mim. Isso, por favor. Na verdade, perguntam quanto a quantidade de treinos. Então, por exemplo, aqui, respiração, por exemplo, vou dar um exemplo, né? São 12 treinos. Então, é claro que com o passar dos anos, em 2 anos, como a Pri também adaptou o método dela, eu adaptei o meu método. Fui sentindo que eu precisava de um pouquinho mais, um pouquinho menos. E claro que isso também não é fixo, né? Porque, por exemplo, assim, a gente pode, dependendo da turma, colocar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Mas eu fiz baseado em pesquisas científicas mesmo, de tempo de duração que geralmente precisaria ter para cada uma dessas
características, por ser um treino longo, entende? Então, eu tentei pensar mais ou menos nisso para tentar beneficiar todo o público que eu fosse atender. Mas, assim, eu sou suspeita a falar, porque eu acho que não é porque é em grupo que o treino, né, não funciona. Eu Não dá. acho que é maravilhoso. Pelo contrário, né? Porque eu acho que a troca que tem entre os cantores, entre as pessoas que participam, eu acho que às vezes é até mais rica do que o treinamento individual, né? Claro que com suas diferenças, mas acredito que é isso. É muito interessante mesmo, porque vou pincelar algumas coisas que eu achei interessante da sua fala para a gente comentar. Porque olha só, quando você está trabalhando em grupo, não tem como muito, você tem uma metodologia, que é o seu jeito de trabalhar, a sua marca, como nós falamos, mas você, como profissional, precisa sentir aquela turma. E aí você vai modificando de acordo com os parâmetros que aquela turma precisa mais ou menos, né, Sim, com Júlia? certeza. Porque esse feeling, por isso que é importante a gente ouvir os cantores, a gente entender qual que é a maneira daquela pessoa impulsionar a voz dela para sair, entendeu? Porque cada pessoa tem a sua voz, mas em grupo Sim. aquilo ali, um grupo, por exemplo, de 6, se aquela pessoa, vamos supor, ela tem um problema seríssimo de atacar muito forte as notas. Com certeza, na hora de fazer uma música, ela vai atrapalhar o grupo. Então, quer dizer, aquela pessoa daquele grupo precisa de um foco muito grande em dinâmica. Aí, o que é que eu preciso fazer? Fazer o grupo todo ajudar aquela pessoa a ir trabalhando aquela deficiência dela, entendeu? E acaba que isso é um trabalho que ajuda todo o grupo, né? E às vezes acontece isso muito, que a cada 6 meses eu dou uma remanejada nas turmas também. Então a gente vai sentindo, né? Eu brinco assim, aqui não importa se você já é cantor profissional ou se você é amador. Todo mundo entra no treino 1, entende? De respiração. Mas claro que com o passar das aulas, pela facilidade de algumas coisas, de um ou de outro, a gente vai adaptando até para um bom andamento. Mas isso que você falou é maravilhoso, porque geralmente o que tem mais facilidade, ele puxa o que tá embaixo para cima, né? Então isso é muito maravilhoso. Muito bom. Muito E bom. uma outra coisa que você falou também, ó, dá super certo, é verdade. Não, o Maicon. Sou Michael é um fruto cantorzão. Ele é um cantorzão. desse. E a Ju colocou assim, né, sobre as trocas. Eu sei, por exemplo, né, a Academia da Voz também saiu da clínica, né, da Janaína Pimenta, da Júnia, a mesma equipe. E eu sei que elas trabalham, a Ju pode colocar aqui embaixo, de uma forma diferente, por exemplo, da minha. Como a gente também, né, Pri, trabalha de formas diferentes. Mas o legal que você falou é essa questão do feeling do profissional. Porque às vezes a pessoa pega assim e fala, poxa, esse negócio não funciona. Mas ela não entende que, ela nem parou para ouvir entender que por detrás tem um profissional atento às coisas que estão acontecendo, né? Atento a ponto de ter que diminuir, fazer menos quantidade, ou vou puxar um pouco mais o treino, ou vou repetir isso aqui de novo, porque a gente está de olho em tudo que está acontecendo em volta disso. Então, eu acho que funciona muito bem. Desde que tenha um bom profissional aplicando, eu acho que dá super certo. Na verdade, assim, a voz, ela é algo tão rico, né? E exige, na verdade, esse olhar global de quem está atuando, principalmente se for em grupo, né? Eu tenho, então, vários alunos meus falando aí, pessoal, Renata, Evandro, lá de Campos, no Rio de Janeiro. Então, assim, o profissional em si, não é só para trabalhar em grupo isso, né? Mas assim, a gente precisa ter ser muito aguçado no ouvido nessa questão de entender qual que é o sistema que aquela pessoa está utilizando, que às vezes está massacrando a voz dela. E aí você tem que ir trabalhando para ir aliviando aquelas tensões de determinadas áreas para que aquele cantor comece a cantar mais livremente, né? Agora, sim, uma outra coisa super importante, assim, é que
nesse trabalho com grupos, a gente precisa ser muito didático, porque, pessoal, assim, eu não acredito no ensino jogado, assim. Eu acho que eu tenho uma veia muito de professor, que a Júlia também tem. Então, assim, eu não consigo nem atender nenhum paciente que quer que seja aqui na minha clínica, sem ter, por exemplo, uma passagem por pilares. A Júlia falou uma palavra-chave aqui. O treinamento vocal, seja ele individual ou em grupo, tem pilares. E esses pilares têm que ser respeitados, e principalmente se você pega um aluno iniciante, alguém que está aprendendo a se ouvir, que está aprendendo a reconhecer seu timbre, a ter a sua identidade, a melhor maneira, tá, gente? Assim, na minha prática, a Júlia até citou isso, que eu achei interessante também, é que, assim, a gente tem uma prática muito grande com grupos já de anos, então a gente fala isso, né? A gente tem Sim, muita certeza disso, porque sim, assim, acabou tendo uma bagagem por sim, lidar com muitas pessoas ao mesmo tempo, né? sim, Então, assim, o que eu fui sentindo? A ordem, ela precisa meio que ser respeitada. A ordem da fisiologia, né? Se a gente for falar, dois tópicos assim principais que você que está nos ouvindo precisam entender que a voz em si são dois controles básicos e fundamentais. O primeiro deles é o controle respiratório, né, do impulsionamento do ar para a produção da voz, que após esse impulsionamento do ar, ele vai entrar em contato com o segundo sistema, que é o sistema dos músculos vocais em funcionamento para que haja mesmo a produção da voz. Então, sim. existe um jeito, uma forma que é mais didática de ensinar, né? Assim, a gente lida com cantores mais experientes também. E assim, eu até quero deixar uma palavra aqui, porque eu não acho isso muito bacana. Às vezes eu vou em alguns lugares que quem está organizando os cursos fala para mim, Priscila, você acredita que aqui nesse grupo que a gente vai fazer essa semana, os melhores cantores não estão aqui? Então, assim, eu acho isso uma fala muito assim, uma fala muito ruim, assim, porque eu acho assim, por mais que o cantor ele saiba muito, ele sempre tem a aprender, né? É um método que às vezes a E não pessoa é, não conhece, né, e Júlia? não é nem assim só a questão de aprender, né? A questão que e isso é realmente a questão de que se a gente pensa que são, como você bem colocou, são dois sistemas e um Uhum. sistema respiratório basicamente muscular e um outro sistema vocal que não é só muscular, mas que também grande parte é muscular. E se a gente pensar que qualquer músculo precisa de treino, ou seja, o cantor pode ser padrão ouro e padrão bronze, né? Ele precisa de Iniciante. treino da mesma forma, né? Ele Forma. precisa treinar. Claro que eu vi que a Júlia colocou aqui, respeitando as particularidades de cada um, claro. Claro. Mas independente disso, todos precisam, eles precisam treinar. Então não tem jeito, gente. Cantor precisa treinar, E né? se a gente for olhar isso, é uma fala que eu acho que precisa ser quebrada, principalmente no meio profissional, né? Sim. Porque se a gente for pensar, os atletas, vocês acham que os atletas de base, de linha, de ponta, os atletas ouro, quanto melhor é o atleta, mais árduo é o treino dele. É. Entendeu? Então, assim, quando a gente conversa sobre treino, a gente tem vários pontos que a gente considera, porque são músculos, e músculo, a gente sabe que a ciência ela nos fala, a gente tem um tempo específico para que aquele músculo responda àquele estímulo, né, Sim. Júlia? Então, É. o interessante, se entrando um pouquinho, né,
no nosso método, que é do livro que vai sair, a gente respeitou até mesmo a questão que a educação física embasa a gente na questão de quanto tempo mínimo que uma fibra muscular ela responde para a gente depois de um treino, por exemplo, de fortalecimento vocal, né? Por isso que, assim, o nosso livro, a gente fez 12 treinos, né, Júlia? A gente tem treinos para 3 meses. O nosso objetivo é fazer com que aquele cantor, durante 3 meses, ele passe por todos esses pilares que a gente considera importante para a voz, né? Fala um pouquinho aí também, Júlia, sobre isso. Não, e é isso mesmo. Eu acho que eu sou assim, além de toda essa importância que a Pri está colocando, eu gosto muito de uma palavra que é a constância. E eu acho que Exatamente. um bom cantor, ele precisa, como um bom atleta, ele precisa estar constantemente em treino, constantemente em uso vocal. Então, na verdade, se eu deixo de fazer, se eu paro, obviamente que da mesma forma que um atleta, quando voltar, ele não vai conseguir correr os 20 quilômetros que ele estava correndo naquele momento, ele vai estar correndo menos, ou vai estar mais devagar, ou vai estar mais pesado. A mesma coisa é vocalmente falando. Sim. Então, assim, o cantor precisa de treino. Então, isso é uma coisa que eu acho que eu não sei, né? Claro, a realidade de cada um, mas eu vejo que aqui na minha região, eu acho que é uma coisa que eu consegui modificar um pouco, e de alguns, essa Uma cultura, né? mentalidade. É Essa uma cultura, cultura porque assim, da é uma coisa que eu sempre sociedade. sentia. A pessoa brinca assim: quanto tempo que eu vou fazer? Olha, com tanto tempo você melhora, mas dizer que você vai estar bem melhor, você pode estar liberado e tal. Mas se você quiser treinar o resto da vida, entende? Você vai ter sempre o que treinar, você sendo bom ou você sendo menos bom, né? Então, Exatamente. assim, cada um com seus ajustes e com as suas coisas. E o livro, a gente respeitou mesmo tudo isso, colocamos lá os 12 treinos de forma que a gente acredita, tanto pensando desde o início de todos os pilares, como a gente colocou, toda a parte muscular, depois a gente uniu isso com música, né, que são os vocalizes, e Sim. enfim, a gente foi fazendo uma transposição devagar. Eu sou super suspeita para falar, porque assim, né, a gente, óbvio, escreveu, mas assim, eu acho que a gente conseguiu, meu Deus, colocar aquilo no papel, que não é uma tarefa fácil, né? Não, Então, e principalmente com duas realidades muito diferentes, que foi o que eu falei. Como eu tô vendo milhões de elogios aqui para o trabalho da Pri, para o meu, mas são duas realidades, veja, completamente diferentes. Uma realidade que é uma proposta de uma imersão em 3, 4 dias, e uma realidade de uma proposta de uma imersão em 1 ano, 2 anos, né? Mas veja que são pilares que aos mesmos pilares de trabalho, o mesmo foco. E se eu quisesse pegar esses 3 dias da Pri e transformar isso num treino longo, daria. Se eu quisesse fazer essas minhas turmas e fazer um intensivo de 3 dias, daria também. Porque a base desses treinos são muito parecidas, né? sim. Então, eu acho que isso é o que faz a diferença. Eu acho que, de repente, se as pessoas querem fazer alguma pergunta sobre o treino, Perguntas? Sim. perguntem, mas se de repente, se a gente quiser também, se quiser ir pontuando melhor o que a gente pode trabalhar dentro de cada um desses, não sei, desses tópicos, o que a Pilar, gente desses pilares, o que a gente aborda, também pode ser uma opção para uma opção. a Sim. gente seguir, né? A gente pode sim abordar, né? Assim, falar um pouco sobre pincelar um pouco, né? Sobre É, cada treino. eu vou falar, eu vou falando o que eu penso, e se você quiser ir complementar. Tá bom. Assim, o pilar é que inicialmente a gente começa com respiração, como a gente já colocou. Então, toda essa parte que é feito também no individual, de controle de fluxo, sustentação, fortalecimento, muscular, controle inspiratório e expiratório. Então, tudo isso a gente aborda, né? A gente acredita, ambas, que a respiração mais baixa, intercostal, é a melhor para os cantores. Tô vendo que tá perguntando sobre equipamentos, né? Depois a gente fala, a gente fala do lançamento do livro. Os Sim. equipamentos, no meu caso, a gente usa assim. Eu sei que a Pri
tem também, que ela até monta os kits, né? Aqui também a gente usa Respiron, shaker, claro que tudo dentro de uma... de uma base, né? Não adianta nada fazer Sim. Respiron e respirar tudo aqui em cima e tal. Então, isso vem complementando o outro treino. Mas eu uso sim, a gente usa tudo. Respiron, usa shaker, usa tubo. São os equipamentos que a gente mais utiliza nos grupos aqui. Máscara eu também utilizo. Uhum, sim. Esse primeiro pontapé aí, né, da questão dos treinos, a gente começa mesmo com essa instalação, né, do foco da respiração mais baixo, a importância do uso do apoio para você fazer a base da sustentação, para a gente domar o processo que é inconsciente, muito rápido de entrada e saída do ar. Eu falo com os cantores que isso é uma das principais coisas, porque a gente tem meio que domar de verdade esse processo de o ar querer correr para fora rápido. Porque o cantor ele tem que ser hábil o suficiente para ele poder fazer uma buscada do ar, manter por mais tempo esse ar dentro dos pulmões e fazer com que essa saída ela seja comandada pelo cantor, que o cantor ele não se submeta a esse processo rápido que é de inspiração e expiração, que é uma das bases, né? Assim, sobre a questão do uso dos equipamentos, a gente tem toda uma base antes de utilizar. A questão dos kits, né? Foi-me até questionado sobre isso. Por que da montagem desses kits? Porque, na verdade, os equipamentos estão aí para o nosso dispor, para a gente ter recursos, para a gente melhorar capacidades várias que a gente trabalha, né? E também, assim, a dinâmica do treino, né, Pri? Melhora muito. Né? É mais gostoso usar outras ferramentas também, né? Porque acaba também, né, Júlia? Assim, eu sinto muito isso. Trabalhar com cantor é um público muito específico e exigente. Sim. Como são artistas, eles exigem da gente criatividade também. Sim, o que verdade. Não quer dizer que a gente não seja científico, porque a gente tem que unir a criatividade à ciência. Tudo que a gente faz tem um embasamento. Né? Então, assim, a gente não acredita que se eu não trabalhar um bom padrão respiratório, eu vá ter uma boa emissão prolongada. Então, por isso que eu acredito na escadinha mesmo. Eu desenho no quadro para ele. Gente, nós estamos no primeiro degrau. E aí, se você considerar um segundo degrau, depois que você já condicionou aquele cantor, que ele tá com a musculatura intercostal fortalecida, a gente vai trabalhar também esse parâmetro da questão de dinâmica, né? Que é dele saber controlar os pesos da voz, que eu acho que é um foco muito bacana que a gente dá no livro também, né, Júlia? É verdade. É um diferencial, né? Inclusive, o pessoal está perguntando do livro, né? Eu vi que o doutor Leandro está aqui. O doutor Leandro não conheço pessoalmente, é a Pri que intermediou esse meio de campo, mas ele também, né, nos ajudou. É o nosso revisor. Fez uma revisão toda do livro, nos deu sugestões brilhantes. Vai fazer um prefácio aí para nós. Então, né? Obrigada, doutor Leandro, por isso. Acho que também tem a visão do otorrino diante desse trabalho. Todo é muito importante. O livro, para quem está perguntando, né? Olha, gente, a gente a gente queria que tivesse sido ano passado, para vocês terem. Pra vocês terem uma ideia. Conta para eles, Júlia, quantos anos que nós estamos escrevendo esse livro? Quantos anos, meu Deus, 2, né, Pri? 2 anos. Depois a gente ia lançar no dia da voz, depois foi no outro dia do fono, enfim. Mas como eu acho que nada acontece por acaso, Deus sabe de todas as coisas, nós também quisemos fazer algo que a gente acreditasse do começo ao fim tudo que foi feito. Vocês vão ver que o livro, no final,
ele vem com um CD, com todos os exercícios gravados. Então foi para o estúdio, então foi tudo gravado, com cantores maravilhosos, com um produtor maravilhoso. Então já tem tudo, os vocalizes lá, tudo dentro do CD, vem junto com o método. E eu já falei isso, mas gosto de frisar de novo, que é a forma que eu e que a Pri acreditamos, que nós gostamos, que a gente achou legal, que a gente viu que funcionou, sabe? Então, assim, é o nosso trabalho que a gente está realmente abrindo para as pessoas, né? Nós já estamos até com o doutor Leandro. Com certeza, nós vamos conhecer em breve, porque a gente vai lançar esse livro em breve. Eu acredito que esse ano, né, não passa. Até o final do ano. Se Deus quiser, o livro está aí. Já está a parte de escrita toda, a gente está numa final de revisão. Os vocalizes também, né, Pri? Já acabamos de gravar todos. Também está na parte de edição, né? Mixagem, essas coisas todas. Inclusive, até a capa desse livro já está pronta. Sim. A arte! Pode mostrar, Ju. Vou mostrar? Pode. Gente, vou mostrar em primeira mão. Vocês querem ver? Querem ver? Querem, não querem, não querem? Vou mostrar até na foto do celular aqui. Pra vocês verem que lindo, maravilhoso. Eu recebi... Quem fez foi um rapaz que trabalha aqui comigo. Eu recebi, eu falei assim, meu Deus, eu fiquei tão emocionada quando eu recebi. Aí eu falei assim, vou mandar pra Pri. E eu chorei na hora que eu vi. Aí a Pri falou a mesma coisa. Eu falei assim, ai meu Deus, olha, realmente foi um presente, assim. Ele leu, na verdade, o que a gente queria. Eu vou mostrar rapidinho aqui a foto para vocês. Vejam só. Dá pra ver, Pri? Tá com reflexo da luz, né? Tá com reflexo. Dá uma Peraí, deixa eu só apagar a luz aqui, que aí vocês vão me ver mais escuro, mas acho que vai funcionar melhor. Dá, Pri, pra ver? Dá reflexo, né? Dá um reflexozinho. Dá uma mexidinha no celular pra frente, ver se melhora. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Não dá pra ver o nome, né? Não. Parece que estava um pouco melhor. Não dá. Bom, enfim, né? Mas dá para ter uma... Dentro. O CD. Esse é o CD, isso. Né? Amarelo, eu acho que é rosa e azul, porque como a gente é um método para ambos os sexos... a luz do celular, vou diminuir. Aí, assim, ficou legal, porque... é verdade, melhorou muito. Melhorou. Obrigada, Stephanie. Olha lá. Isso. Melhorou? Melhorou demais. Arrasou, Stephanie. Dá para ter uma ideia, né, gente? Ficou muito maravilhoso. Sim. O livro chama... Pode falar, Pri? Pode. Olha lá, o pessoal perguntou qual vai ser o nome, né? Aí a gente quer falar tudo, a gente não sabe se vai falar, se não vai falar. Não, pode falar. Agora pode falar tudo já, né? Academia do Canto, método de treinamento vocal para cantores. Então, vai ficar... Agora já não dá mais, mas enfim, ficou lindo, vai sair loguinho. Já tá aí no final. Feliz que vocês acharam lindo. Sei que não dá para ver tão bem, mas assim, gente, logo a gente vai postar também. Obrigada, Cristina. Obrigada, Cris. A gente tá isso, mesmo, né? Na parte final, né, Júlia? A gente tá. Todo o levantamento de conteúdo foram nesses 2 anos e agora... E é um projeto muito bonito, porque todas as figuras anatômicas do livro foram desenhadas à mão. É verdade. O livro, assim, eu acho que nós estamos respeitando um tempo bem orgânico, que a gente não está forçando sair. Porque, assim, custamos a gravar por causa da pandemia. Há 2 meses atrás, nós começaríamos a gravar os vocalizes e fomos gravar agora. 3 semanas atrás, terminamos o estúdio com a cantora Áquila, que é uma cantora de casamentos. Ela é da Sônia, uma paciente minha. E um aluno meu, que é estudante de fonoaudiologia, cantor também, de um grande coral aqui de Belo Horizonte. Ele é de Santa Catarina, o Renan. E aí nós gravamos, né? E agora a gente está nessa parte, né? Do CD para a parte de masterização, mixagem
e a Júlia cuidando da parte da editora. É um trabalho independente, né, Júlia, que a gente resolveu fazer. Sim. E aí é isso, mas dá muito trabalho, mas nós estamos amando o Na processo. verdade, assim, como diz a história, quando a gente se propõe a fazer algo, dá muito mais trabalho do que a gente espera, né? Porque são muitas coisas, registro de todos os vocalizes, registro do nome, registro da capa, enfim, então são muitos processos e isso depende de pessoas, né? De pessoas, de sistemas, então não depende só da gente, mas como a gente está no finalmente, assim, então eu acredito que com certeza, assim, até o final desse ano a gente vai lançar, e a gente está querendo fazer um lançamento aí em BH. Presencial. Presencial. É bom que eu vou para BH, já lanço o livro, já revejo todo mundo daí de BH, viu, Ju? A gente vai esperar você. Já vejo a Pri pela 4ª vez, como eu contei lá no começo da história. E aí depois a gente vai fazer um lançamento aqui em Moarama. E a Pri vir para o Moarama vai ser um pouco mais difícil, porque em Moarama não tem nem aeroporto, para vocês verem. Mas nós vamos. Mas nós vamos, hein? Que nós vamos fazer para 2 Londrina. lançamentos. Nós vamos para Londrina, depois a gente vem de carro. Então dá tudo certo. Mas assim, a gente espera que e compartilhar o trabalho mesmo de uma forma assim amorosa e numa forma de agregar para as pessoas o que a gente, Cristina, a gente vai amar ter você. De uma forma que a gente acredita, sabe? O que eu acho assim que, né, eu sei que tá dando praticamente 1 horinha pra gente fechar, mas o que eu acho mais legal é realmente compartilhar, na verdade, o sonho que a gente tem, o nosso trabalho com as pessoas, né? E eu acho que, às vezes, dentro de uma ciência, de um lugar, de uma área que trabalham tantas pessoas, às vezes as pessoas ficam, a gente fica até receosa de publicar alguma coisa e alguém criticar ou falar mal, mas o intuito é realmente assim, mostrar algo que a gente faz, que a gente ama, que a gente acredita e compartilhar isso, e que isso seja lido como se for bom para você, que bom, use, abuse, use o CD, use os vocalizes, mas também se não for na sua realidade, que bom você conhecer uma outra vertente, uma outra pessoa que pensa diferente, que acredita que aquilo ali pode funcionar daquela forma. Então, Pri, obrigada. Foi um prazer. Nossa, foi muito bom. Eu acredito que a gente conseguiu abordar, né, o tema, a importância, o valor que tem você treinar a voz, sendo individual ou grupo, que isso é uma coisa que tem até a ver com um termo que eu tenho usado muito, que eu trabalho, longevidade vocal. A gente precisa lutar por isso, né? E assim, fechando aqui, eu acredito que eu e a Júlia, a gente carrega dentro da gente uma missão. Nós temos essa missão de mudar essa cultura, pessoal. Essa cultura de que não é necessário você procurar um profissional, de que você, eu sou um cantor amador, eu sou amador, mas eu amo cantar, por que não cuidar da voz, né? Pegamos essa missão. Esse foi o motivo dessa live, de mostrar para vocês que é possível sim treinar a voz, sendo à distância ou presencial, e que tem muitos profissionais que estão aí super a fim de atender, de ajudar você a melhorar a sua voz, né? Que eu falo, ontem eu falei, vou falar de novo, que a sua voz, ela é o vetor de quem você é. Então, a sua voz, ela conta para o outro quem é você. Então, é muito importante isso. Ju, muito obrigada por essa hora que você ofereceu aqui para nós. Foi muito rico. Obrigada. Essa série, ela vai ficar gravada aí no Instagram para que vocês possam rever os conceitos, ouvir de novo. Semana toda aí nós vamos estar falando temas para agregar mesmo ao conhecimento dos cantores. Amanhã nós vamos ter uma nutricionista conversando conosco acerca da questão da alimentação. O que eu posso fazer para melhorar a minha performance relacionado ao que eu faço entrar para o meu corpo, né? Aquilo que eu alimento vai me dar energia para eu treinar. Então, a gente vai conversar com a Rafaela amanhã, uma nutricionista. Vai ser muito legal, né? Muito bacana, tá?
Então é isso, Ju. Dá os suas considerações finais. Pois é, gente, obrigada por todo mundo. Fui agradecendo aqui conforme eu fui vendo. Obrigada pela vocês estarem Muito aqui, obrigada, por pessoal. interagirem. Pri, obrigada pelo convite, né? Que bom dividir, na verdade, coisas que a gente ama em comum e que bom a gente poder se identificar a tal ponto de conseguir escrever um livro, de conseguir criar essa Graças a amizade Deus. mesmo à distância, né? Então, assim, você é um presente na minha vida. Gente, obrigada mesmo. Acho que vocês vão amar, sou suspeita a falar. Cristina, obrigada. Júnia, olha, a Júnia também, gente, é uma pessoa que eu acho que... Júnia, eu nem sei se a gente já se viu, pessoal. Acho que a gente se viu uma vez pessoalmente. Meu Deus, eu nem sei se a gente já se viu. Ela é outra que a gente se fala tanto, com tanta frequência, e não se viu, porque eu acho que realmente a vida é feita de, enfim, de pessoas que entram na nossa vida e que, né, fazem a diferença. E a Pri foi uma dessas. E a gente vai deixar o livro, vocês vão amar. Vai ficar lindo, né, Pri? Sim. Eu digo mesmo, Júlia, você também é uma profissional que eu admiro demais, aprendo todos os dias, eu sei que tenho que aprender muito mais. Feliz é aquele, né, que passa pelas suas mãos aí no Paraná. Eu creio que ninguém chega aí nas suas mãos à toa, né? É um propósito mesmo, uma missão que a gente carrega. Pessoal, você no mundo obrigada. todo, né, gente? Que a Pri é chique. A Pri vai pelo mundo todo. Japão, Estados Unidos, entendeu? Eu sou, como é que fala? Minha mãe fala que eu sou perna de cachorro. Ai, que delícia! A gente vai dar, Ju. Pessoal, obrigada, viu? Boa noite a todos. Boa noite, Ju. Boa Bom noite. descanso, que amanhã nós temos clínica, se Deus permitir. Isso aí. Não pode parar. Beijo. Beijo. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Tchau. Tchau.